Olá, alunos e alunas! Estamos aqui para mais um vídeo do treinamento EAD Telecélula Osciloscópio. E hoje a nossa aula será de curvas de corrente, ou seja, vamos hoje aprender a utilizar a nossa sonda de corrente, ou seja, uma sonda diferente agora, ativa, ou seja, necessita de alimentação. Então essa aqui é uma sonda de corrente de modelo CC65, que mede corrente, formas de onda de corrente contínuas e alternadas. Essa sonda é indicada, então, para termos o gráfico da corrente no nosso DSO, tanto para a corrente contínua, tanto para a corrente alternada. Correntes contínuas e alternadas inferiores a 65 amperes. Então nós temos aqui a chave OFF e a chave 1 mV barra 10 mA, 1 mV barra 100 mA. Primeiro ponto é o seguinte: se eu medirei correntes inferiores a 2 A, trabalharei nessa faixa, 1 mV por 10 mA. E aqui eu tenho o LED indicador de funcionamento, bateria ok. Quando a bateria está baixa, aparecerá low bat. E aqui o acionador, o botão de acionamento, que eu posso fazer também a captura da corrente. Parte traseira, a bateria, e aqui o clamp, o clipe, para você passar uma das fases do seu cabo, por exemplo, o cabo negativo, e verificar a corrente na indução de corrente magnética pelo cabo. Então, a medida de corrente é feita em uma das fases da alimentação, positivo ou negativo, e você vai climpar aqui o cabo dentro do indutor para capturar a corrente que está passando no nosso circuito. Nesse momento, eu tenho uma corrente aqui passando na minha board. Estou com uma board energizada e ela está passando corrente nessa board. E eu tenho aqui o gráfico, o perfil da nossa corrente, a forma de onda da corrente. Como ajustar, como configurar o seu DSO para usarmos a sonda de corrente. A sonda de corrente está conectada no canal 1. Então aqui está a nossa sonda conectada no CH1. O cabo da sonda está conectado no CH1. Vou apresentar para vocês também um novo produto, uma alternativa também, para termos os perfis de corrente dos nossos smartphones. E daí fazermos análises avançadas de reparo através da forma de onda da corrente. Então essa dongle Power Z, ela possui uma sonda de corrente interna e uma sonda de tensão, e você, através dele, de um software, tem efetivamente um osciloscópio onde você pode manipular, trabalhar as curvas de corrente, por exemplo, de consumo de uma board. Então, tendo salvo esses gráficos de consumos de corrente do booting, por exemplo, do processo de energização, você pode chegar a análises de reparos nesses procedimentos. Então, conseguir solucionar falhas, procedimentos de energização, sinais lógicos, analisar a falha efetivamente da sua board pelo gráfico da corrente. Então, eu vou disponibilizar para vocês, nessa videoaula também, os gráficos da corrente de todos os iPhones, do iPhone 6 ao XS Max, utilizando a dongle Power Z, e um vídeo adicional de como também salvar os gráficos e manipular a dongle Power Z, que através do computador eu consigo ter tempos e intervalos, marcar os pontos, cronometrar o tempo de cada processo de bootstrapping, que é a energização do seu dispositivo. Então está aí também a dongle Power Z para vocês desfrutarem dessa videoaula. Vamos então configurar nosso DSO para usarmos a sonda de corrente. Primeiro ponto é escolher o canal. Estamos no canal 1, vou clicar em menu. Após clicar em menu, eu vou ir em configuração da sonda. Configuração da sonda está aqui. E aqui eu vou escolher configuração da sonda do canal 1. Então nesse botão eu configuro sonda de tensão ou sonda de corrente. Então vamos lá, configurando a sonda de corrente no seu DSO. Primeiro, estamos com a nossa sonda de corrente ativa conectada no CH1. Então, pressionarei CH1 e depois a tecla menu. Nesse momento, eu entrarei nos menus de opções da sonda de corrente ou tensão. Eu vou setar o meu DSO para a sonda de tensão ou sonda de corrente. No nosso caso agora, utilizaremos a sonda de corrente. Então, eu vou vir aqui em configuração da sonda. Quando eu clicar em configuração da sonda, no lado direito superior, eu terei aqui sonda de corrente ou sonda de tensão. E a escala em milivolts, volts. Então, eu estou na sonda de tensão.
Quando eu mudar para a corrente, estarei em amperes. Então aqui eu já estou no CH1 com a sonda chaveada em 200 miliamperes. Então a escala aqui agora, em vez de ser volts divisão, será correntes por divisão. Então vamos aqui alterar a escala e você vai ver que alterará a escala de corrente. Então eu tenho aqui, tipicamente, vou setar em 200 miliamperes a escala de corrente. E aqui o fator multiplicador, 20 vezes, 50 vezes, 100 vezes, 500 vezes ou 1000 vezes. Posso deixar aqui, depende da corrente que eu vá medir. Se eu medir uma corrente baixa ou alta, eu posso ajustar a multiplicação aqui de acordo com a corrente que eu vá medir, ok? Então é assim que configuramos aí a nossa sonda de corrente. Agora, basta conectar a sonda de corrente em uma das fases da alimentação. Por exemplo, o fio vermelho positivo e o preto negativo. Então eu vou pegar o meu clamp, conectar aqui agora na minha board que está energizada para começar a medir corrente. Então nesse momento já tenho aí o gráfico da corrente da minha board energizada na minha Power Supply, ok? Em positivo, vamos descer aqui um pouco para verificarmos, vamos aumentar um pouco a faixa de tensão e aí está. Temos aí o gráfico da corrente instantânea no nosso aparelho. Quando eu aumento a varredura, aumento o tempo de varredura, eu vou ter uma resposta mais lenta aqui do gráfico da forma de onda. A gente consegue aí ter uma característica melhor da corrente. Vamos então para a parte prática da nossa análise gráfica da forma de onda usando a sonda de corrente ativa CC65. Então aqui estamos com a nossa Power Supply. Vou ajustar aqui 4.2 volts para botarmos a nossa board. Vamos botar nossa board aqui agora e analisarmos o perfil gráfico de consumo de corrente da nossa board. Um ajuste fino, vou setar aqui 4.2 volts, corrente em aproximadamente 2 amperes no máximo. Ok, então estamos com a nossa board já. Nossa board aqui, estamos com a board de um Samsung aqui em mãos, onde eu vou conectar a alimentação na board primeiro. Eu vou conectar aqui positivo e os negativos. Vou pegar a minha sonda de corrente, meu clipe, sonda de corrente, vou abrir o clipe e conectar o fio preto dentro da minha sonda de corrente, ou seja, a corrente induzida pelo fio vai ser capturada pelo indutor que tem aqui dentro da minha sonda ativa. Já estou pronto para medir a corrente. Agora, vocês podem ver que o consumo de corrente é 000 e eu não conectei ainda as minhas pontas de prova. No osciloscópio também eu estou pronto já no DSO com a minha sonda de corrente, a minha sonda ajustada para a corrente já. Ajustei a escala de corrente em 200 mA, corrente por divisão e a varredura 200 milissegundos. Primeiro ponto, eu vou conectar sem pressionar o power. Eu simplesmente vou conectar nos terminais a alimentação. Vamos então conectar agora os cabos, a ponta de prova na minha Power Supply. Conectei. Essa board já começou a ter um pequeno consumo diretamente. Então olha só para vocês observarem que ela consumiu em média 100 mA, 80 mA, 90 mA. Teve um pequeno consumo mesmo sem eu pressionar a tecla Power. Vou pressionar a tecla Power e já constatei que existe uma fuga de corrente de 80 mA nessa board. E aqui a gente consegue ver que a corrente realmente está nessa faixa. Coloquei a escala de 50 mil, então eu tenho aqui próximo a 10 mA. Vamos lá pressionar a tecla Power. Ao pressionar Power, eu vou ter sim a elevação da corrente e eu vou ter aqui os steps de corrente. Eu consigo ver os degraus, os dentes da corrente, né? Os processos de energização do bootstrapping, reset, todo o meu processo de corrente com os steps, com os pulsos, soltei a tecla Power. O consumo aí está em 300, 400, 600, 700 mA. Eu vou ter aí os steps de energização, como se eu estivesse subindo uma escada. Cada step energiza uma parte do circuito. Eu consigo então, através do consumo de corrente, comparar e verificar as formas de onda dos steps de energização. O que são os steps de energização? A energização é feita passo a passo, como se estivesse subindo realmente uma escada. Cada degrau energiza uma parte do circuito e assim é a lógica de energização. O primeiro ponto da energização é iluminar o LCD, acender o caractere para o usuário retirar o dedo da tecla Power, depois começa a alimentar
a parte de RF, verifica se os periféricos estão presentes. Então a energia dá o vetor de reset. Então cada processo, cada step de energização eu consigo acompanhar aqui com a minha corrente. E eu consigo ver esses gráficos aí de corrente no meu osciloscópio. Faremos em breve também estudos mais analíticos e complexos de cada step de corrente em relação ao tempo. Esse estudo será feito na PowerZ. Então aqui em breve vamos disponibilizar para vocês. Nessa videoaula já vai ter o material, mas vamos ter aí alguns procedimentos em breve de análise detalhada de falha pela corrente, onde você com seu DSO poderá ter mais comparações e soluções de problemas através do consumo da corrente do seu DSO. Essa foi a nossa videoaula de consumo de corrente, como usar a sonda de corrente e verificar sinais contínuos e ou alternados